Boa noite, a graça e a paz para todos vocês. Sejam bem-vindos, né, a esta escola teológica de hoje, né, esta aula interessante que nós iremos abordar hoje. Então, todos sejam bem-vindos hoje, sábado, né? Mais cedo eu pensando comigo mesmo, eu digo, não, hoje eu vou, né, interagir com os irmãos, fazer uma aula bônus, né, e nós iremos aprender, né, sobre um tema complexo, um tema polêmico. Por isso que eu peço a você que, se puder, fique até ao final da aula para você poder entender melhor o que a aula irá transmitir para você. Você que foi entrando já vai compartilhando, né, com os irmãos, né, e sejam todos bem-vindos. E nós queremos agradecer, né, uma vez mais, queremos agradecer pela participação de todos, pela aceitação de todos, o quanto nós temos aprendido, né, e sempre digo que o maior aprendiz é a minha pessoa. Quero agradecer pela vida de todos os professores, né, todos os teólogos, né, que ensinam, amigos, pastores que participam da nossa escola teológica, cada aluno, cada irmão que tem aprendido, né, e tem contado testemunhos. Deus tem feito várias maravilhas através das nossas aulas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Nós iremos aprender algo muito impressionante. Enquanto os irmãos estão entrando, quero aproveitar e agradecer a todos os semeadores do nosso ministério, seja o nosso ministério pessoal, seja o ministério como igreja. Foi levantado um recurso para a nossa obra missionária em Sergipe, para a compra de duas motos, né? Duas motos para as missionárias que estão lá no estado de Sergipe, no campo missionário, né? Que é a pastora Fátima e a pastora Cida, e uma moto, né? Já conseguimos, né? Já conseguimos uma moto, e a moto já está em mãos da pastora Cida, e falta agora completar a compra para a moto da pastora Fátima. Então quero agradecer a todos os ofertantes, né? Porque é um conjunto, nós trabalhamos em conjunto. Então queremos agradecer a todos os semeadores de missões, das ofertas missionárias, todos os semeadores do Departamento de Ação Social, no qual entregamos cestas básicas para as famílias através do Departamento de Ação Social, liderado ali pelo evangelista Adão e a sua esposa missionária Elaine. Então estamos nesse conjunto, né, nosso pastor presidente, pastor Wellington, e nós estamos trabalhando bastante, essa equipe maravilhosa, né, trabalhando bastante, e almas sendo alcançadas, né, da forma espiritual, almas sendo alcançadas emocionalmente, e almas sendo alcançadas fisicamente. Então quero agradecer a todos, porque unidos nós somos mais fortes. O que é que diz em Efésios capítulo 3, versículo 20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder de Deus que opera em nós. Ou seja, o poder de Deus que opera em nós tem a capacidade de te levar muito mais além do que você pensa ou do que você imagina. Seja bem-vindo, evangelista Sônia, mulher de Deus. Seja bem-vindo a minha cunhada Luciana Ferreira, que é lá do Mato Grosso. Pastor Marcondes também, que apareceu aqui, que é lá da Bahia. Então,
a todos os irmãos que irão participar desta aula esta noite, no qual será um tema muito profundo, um tema polêmico, um tema vasto, no qual você será esclarecido, né? De muitos dogmas, será esclarecido de muitas dúvidas, né? Então foi a aula que o Espírito Santo propôs ao meu coração para que trouxesse aos irmãos esta noite, ok? E somos muito felizes, são vários testemunhos, né, de bênçãos, né, de vitórias, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas pelo poder da palavra. Seja bem-vinda, Issa Câmara, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo, né, em nome de Jesus, e a todos que estão adentrando para aprendermos sobre a palavra do Senhor. Queridos, se você puder pegar uma caneta, né, uma folha de papel, né, em branco, uma folha A4, um caderno de anotações, por favor, eu quero que você se prepare, tá, para anotar algumas coisas importantes que eu irei falar na aula esta noite, tá? Prepare sua caneta e o seu papel aí, porque nós iremos pedir a você que você anote algumas coisas importantes que nós iremos falar. Então, vamos lá. O tema da aula esta noite é a importância do cristão na política. Olha, por isso que eu quero que você espere até o final para você entender, né? A importância do cristão na política. Quero dizer bem claro que eu não vou me referir a B, partido A, partido B, porque isso aqui é uma escola teológica. Eu vou ensinar conforme a palavra, tá? Isso aqui não é nenhuma propaganda, porque eleições estão chegando aí para prefeito e vereadores. Não, eu vou ensinar da forma teológica, o que a Bíblia diz sobre isso, né? O que a Bíblia esclarece sobre isso, para que você possa ter a sua mentalidade esclarecida. Vou trazer esta aula no âmbito teológico, o que a Bíblia diz, o que a teologia diz sobre a questão política no seu original. É nesse sentido que eu irei ensinar, tá? Para deixar bem claro aqui aos irmãos, e depois os irmãos vão agradecer a Deus pelos esclarecimentos teológicos. Veja bem, como você é importante, como você é importante na política. Eu já vou começar dizendo para cada irmão que está assistindo agora que você é importante para a política, que você é um influenciador na política, na humanidade, né, na convivência, nas nações. Você é influenciador. Mas para nós entendermos, eu quero que você já comece a anotar aí, né, para me poder trazer uma introdução para vocês. Quero que você anote aí e tenha a mente de Cristo, né, para poder você ouvir aquilo que eu vou começar a te dizer agora. Anote aí. Deus é político. Anote aí, por favor, essa observação. Deus é político, né? Para você entender a aula, eu tenho que começar assim para que sua mente possa dar um up, né? E como nós iremos entrar em uma profundidade.
Então, anote aí, tá? Por favor, né? Na sua observação. Deus é político. Ou seja, veja bem, o que é política? O que é política na original? No original. O que significa política no original? Veja bem, a palavra política, tá? Que está em português, vem do grego politeia, tá? É uma palavra que vem do grego politeia, né? Que significa algo relacionado, tá? Algo relacionado com grupos sociais, tá? Com grupos sociais que integram a polis. O que é polis? Polis, né, trazendo para o português, polis é uma palavra grega que trazendo para o português significa cidade. Então, ou seja, polis, cidade. Aí vem com a junção, né, política, ou seja, política, tá? É algo relacionado a grupos, né? Grupos, convivência, né? Para influenciar no andamento, olha que coisa profunda, no andamento, na organização, na administração de uma cidade, de uma nação. Por isso que eu iniciei a aula dizendo que Deus é político e você, porventura, tomou um susto. Opa, Deus é político? Como assim? Agora eu estou explicando. Por quê? Por que Deus é político? Porque Deus, ele é o organizador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele que sustenta todas as coisas. Tudo está patente ao controle dele. Ele é o rei dos reis, ele é supremo. Então, por isso que Deus, ele é político, porque Deus é organizado, ok? Então, veja bem, vocês entenderam aqui, né? E tem outra variante, né? Outra complementação da política, da palavra política, do que significa política, que quer dizer algo que tem a ver com a organização, direção, administração de nações ou estados, como falei agora há pouco, pessoas, tá? Pessoas que se juntam, tá? Para trazer administração, organização, andamento e procedimento de uma localidade. Isso que significa política, ok? Deu agora para esclarecer a sua mente, agora já deste princípio de aula, o que significa política? Por quê? Porque nós, como cristãos, esta aula é para cristãos. Se tiver alguém que não é cristão que está assistindo, seja bem-vindo, tá? Também. Quando ecoa logo na nossa mente, política. Não quero falar sobre isso. Não quero nem saber de política. Gente, você é político. Você, querido, é político. Irmã Maiane, né? Irmã Maiane, missionária Maiane lá da Nascença, Congregação da Nascença, Campo Missionário. Irmãos, nós somos políticos, tá? Quando nós chegamos e jogamos o lixo, para você entender de uma forma bem simples, que a nossa aula é uma aula que abrange muitas pessoas e nós queremos transmitir uma aula com clareza. Quando você pega um lixo, né, um lixo da sua residência, e você joga na cestinha, né, que tem na frente da sua casa, do container da sua casa, você está sendo político, porque você está procurando manter a administração e a organização e o bom andamento da sua cidade, que é a sua polis, né? Que cidade vem do grego polis. Então, ou seja, todos nós temos conosco e carregamos conosco esta arte, né? Da política. Então vamos lá.
já que os irmãos entenderam esta introdução, você que foi entrando aí já vai compartilhando, né, esta aula de hoje, que é uma aula muito forte. Pastor, vamos lá. Deus instituiu o primeiro político na Terra. Quem foi o primeiro político na Terra? O primeiro político na Terra foi o patriarca Adão. Queridos, Adão foi o primeiro governante na Terra. O que foi que Deus falou para Adão? Deus criou Adão, né? Deus criou Adão, o fez sua imagem e semelhança, deu ele fôlego de vida, criou Eva, né, da domine a terra, domine a terra, dê nome aos animais, é tanto que Adão deu nome aos animais, dê nome aos animais. Adão escolheu o nome dos animais. Adão foi o primeiro político na face da terra. Tá aqui, Adão. A terra, né? Vou te colocar aqui, né? No jardim. Domine sobre tudo. Multiplique. Seja o gestor. Seja o administrador. Então, Adão foi o primeiro político na terra instituído por Deus. Olha que coisa profunda. Olha como a nossa mente abriu, né? Quem está assistindo aí e poder colocar no comentário aí, coloque aí, você que entendeu a introdução, coloque aí, escreva aí, Deus é político, tá? Escreva aí, Deus é político, em primeiro lugar, e escreva aí, em segundo lugar, Adão foi o primeiro político na Terra instituído por Deus. Estou olhando um pouco para o lado assim, porque o Espírito Santo vai nos inspirando e a gente vai fazendo algumas anotações de acordo com os textos bíblicos, tá bom? Tem anotação aqui do lado que o Espírito Santo me dá. Então, o que acontece? Coloca aí, Deus é político, tá? Bota aqui um pouquinho para frente para me ver melhor. Escreva aí no comentário, Deus é político, e escreva aí, Adão foi o primeiro político na Terra instituído por Deus, tá? Ou você vai querer dizer que foi outra pessoa que colocou Adão na Terra. Você não vai querer contestar com isso, né? Você que é cristão, né? Ou você vai dizer que Deus não deu a ordem para Adão ser o governante da Terra. Ou você vai dizer que Deus falou bem assim, não, cada um viva por si só e pronto. Não, Deus ele é organizado. Plantou Adão e falou, Adão, coloco tudo nas suas mãos para você governar, dominar, tá? Dominar. Ou seja, Adão foi o primeiro político na Terra instituído por Deus. Seja bem-vinda, né, irmã Tamires, né, que Deus abençoe a sua família, irmã Tamires, que é pastora lá do Campo Missionário de São Pedro, e o seu esposo, pastor João. Vai compartilhando aí, Tamires, né? Tamires, que é conselheira tutelar. Isso, obrigado, evangelista Sônia. Deus é político, instituindo Adão como o primeiro político construído por ele na terra. Isso, perfeitamente. Então, o que acontece, queridos? Já que nós entendemos, nós entramos nessa navegação agora, vamos ser minuciosos e entrar em revelação e no debate bem claro, e um debate bem sadio, né? E o quanto a nossa mentalidade ela pode ser mudada pelo poder da palavra. E você pode chegar
muito mais longe do que você pensa ou do que você imagina. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, eu quero que vocês me respondam. Me respondam colocando aí no comentário. Queridos, qual é a vontade de Deus? Tá? Qual é a vontade de Deus? Homens de Deus, pessoas sérias, coerentes, governando, ou pessoas errantes, pessoas corruptas no governo? Qual é a vontade de Deus? Responda aí para mim, tá? Você que é cristão, qual é a vontade de Deus? Deus quer que sente na cadeira, né? Que seja instituído por Ele pessoas sérias, homens de Deus, né? Pessoas que venham administrar de forma correta. Essa é a vontade de Deus ou é a vontade de Deus que outras pessoas sentem na cadeira? Responde aí para mim, por favor, você que está entendendo a aula, né? Para a gente entrar em algo profundo aqui. E como essa aula será produtiva e nós iremos crescer e a nossa mentalidade irá mudar e ser esclarecida. Qual é a vontade de Deus? Deus quer que os homens de Deus sejam administradores, né? Ou Deus quer que corruptos sejam administradores? Ou Deus quer que homens errantes sejam administradores? Coloquem aí, por favor. Responde aí para mim. Qual é a vontade de Deus? É da vontade de Deus, queridos, que homens de Deus sérios, coerentes, que respeitam a palavra, né, que respeitam a sociedade, que respeitam o povo. É da vontade de Deus que esses homens sentem na cadeira como governantes, como administradores. Tem um texto na Bíblia que é bem claro, diz bem assim, que quando o homem justo governa, quando o homem justo está na direção, o povo prospera. Mas quando é um homem corrupto que está na direção, o povo sofre. Olha como a Bíblia olha como a Bíblia é clara. Se o homem justo governa, o povo prospera. Se o homem corrupto governa, o povo sofre, tá? Coisa profunda, né? A irmã Maiane aqui já respondeu. Homem de Deus seja administrador. Parabéns, irmã Maiane. Então, é da vontade de Deus que o homem de Deus... Isso. Perfeitamente. Evangelista Sônia escreveu aqui de forma coerente. A vontade de Deus é que as autoridades governamentais sejam constituídas por ele, sendo homens sérios, guiados pelo Espírito Santo de Deus, prudentes, sensatos e sábios. Olha que resposta coerente. É isso. Essa é a vontade de Deus. Mas o que é que aconteceu, né, de tempos atrás, né, de tempos atrás que reflete hoje para nós? Quando se falava de um cristão, né, de um cristão se envolver nesta condição governamental, era como não é até hoje em lugares em que o povo falta conhecimento, quando se falava de um homem de Deus a pleitear a ser um administrador, um governante. Nossa, crente se envolver com isso era um escândalo. Então, ou seja, é uma falta de conhecimento, uma ignorância. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que o meu povo morre por falta de quê? Por falta de conhecimento. E a Bíblia é bem clara.
que é da vontade de Deus, que os homens de Deus sejam governantes. É da vontade de Deus que os homens de Deus, que as pessoas sérias, coerentes, domine, porque assim todo o povo vai prosperar, tá? Então, eu quero aqui abordar aqui três pessoas, tá? Três pessoas na Bíblia, que foram governantes, tá? Que foram governantes cheios de Deus, sérios, tá? Que foram direcionados por Deus para entrar, tá? Entrar nessa guerra no bom sentido, para administrar, tá? Uma nação, uma cidade, um local, e tiveram sucesso, tá? 3 homens de Deus, né, que fizeram a diferença, né, e que nos ensina bastante. Queridos, só para esclarecer aqui, né, não é errado o cristão entrar para pleitear a política pelo governo da sua cidade. Não é errado, é bíblico. O errado é você entrar e se corromper. Olha a diferença. Vou repetir. Não é errado. Vou falar de forma clara aqui para os irmãos. Não é errado o cristão se candidatar a vereador. Não é errado. Não é errado o cristão se candidatar a prefeito. Não é errado. Não é errado o cristão se candidatar a governador. Não é errado. Não é errado o cristão se candidatar a presidente da república. Não é errado. Querido, errado é quando você procurar entrar, né, nessas causas, nesses pleitos. O errado é quando você entrar e se corromper. Isto é o errado. Aí, isso gerou uma confusão na mente dos irmãos. Isso gerou uma confusão na mente da igreja. Ou seja, o irmão vai se candidatar, tá? E vai desviar da igreja. O irmão vai se candidatar e vai ser corrupto. O irmão vai se candidatar e agora está sendo o Espírito Santo. Então isso gerou uma confusão na mente da igreja. Mas graças a Deus que o próprio Deus está abrindo o entendimento para que possa haver mudanças. E eu vou te provar biblicamente. Isso aqui é uma escola teológica, tá? O errado não é o irmão se candidatar a vereador, a prefeito, a governador, a presidente, a deputado estadual, a deputado federal, a senador. Não, isso não é errado. Errado é se corromper. Então eu vou te trazer aqui esclarecimento de homens de Deus, tá? Que foram instituídos por Deus, tá? Para lutar, para pleitear por isso e viveram, tá? De forma tão séria, tão coerente, sem se sujar, mesmo em meio à corrupção que vem de tempos outrora. Então, observe aqui, queridos, observe bem aqui. Primeiro, tá? Primeiro exemplo, eu peguei 3 exemplos porque a aula pode ser um pouco longa. Eu peguei 3 homens de Deus, né, que foram políticos, foram governantes e não deixaram de ser homens de Deus. Viveram em meio à corrupção, mas continuaram sendo sérios. Tenho colegas, né, tenho amigos que são, né, dessa área e eu sempre procuro aprender e pergunto para eles se há alguém honesto e sincero no meio político, no meio dos governantes.
E eles são sinceros comigo, porque são colegas e tenho amigos também que estão pleiteando. E tenho amigos que estão no governo. Então o que acontece? Tem sim, a porcentagem é muito baixa. A porcentagem é muito baixa de honestidade. Mas ainda tem gente honesta e gente séria dentro do governo de uma forma geral. Então vamos lá, olha. 3 homens na Bíblia, né, que foram usados por Deus para governar e viveram em meio à corrupção e não se sujaram, continuaram honestos e sérios. E aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo. Primeiro, José, um exemplo fantástico. José, filho de Israel. O nome José significa o Senhor acrescenta, o Senhor multiplica, o Senhor faz crescer. Isso significa o nome de José. O Senhor acrescenta, o Senhor multiplica. Então José, ele foi um dos maiores governadores que existiu na face da terra, chama-se José. A história diz que José foi um governador íntegro, um governador sério, a ponto, né, de todos o respeitar. O próprio faraó, que era rei na época, via Deus na vida de José e respeitava a José de uma forma tremenda. Por quê? Porque ele era um governador, né, um gestor direcionado pelo Espírito Santo. É tanto que quando José foi instituído no governo, o próprio faraó reconheceu: não há outro em que eu possa colocar o governo nas mãos a não ser você. É você que vai ser governador do Egito, é você que vai gerir o Egito. E a Bíblia diz que o Egito, nas mãos de José, né, saiu daquela crise, né? José prosperou poderosamente. Fez também Faraó prosperar mais e mais. Então José, ele foi um grande gestor, um grande governante, um grande administrador. José, ele foi um grande político de Deus para gerir. Então, a aula desta noite é esta. Queridos, até Jesus voltar, eu acredito assim, não estou dizendo uma certeza, mas até Jesus voltar, eu acredito que Deus levantará homens de Deus, pessoas sérias, para sentar em cadeiras certas, né? Para que de forma coerente, né, sem corrupção, com seriedade, né, e que possam conduzir, né, a cidade, conduzir o local debaixo da direção do Espírito Santo. Eu acredito assim. Outra pessoa, tá, querido? O segundo, uma pessoa que eu admiro demais, também, uma pessoa que eu admiro demais, que foi um grande governador. A referência de José está em Gênesis, perdão se eu não falei. Gênesis 41, versículo 41. Lá vai falar da posse do governo. Segundo exemplo de um grande governador, homem de Deus, que foi direcionado por Deus para governar. Neemias, está em Neemias capítulo 5, versículo 14. O nome Neemias significa confortado por Deus, ou aquele que Deus conforta. Impressionante o significado dos nomes, né? Até o significado dos nomes tem um propósito, né?
um objetivo para aquilo que a pessoa nasceu. Você nasceu, eu nasci, você nasceu com um propósito. Então o nome Neemias significa confortado por Deus. Neemias, quando eu estava estudando hoje para trazer essa aula aqui para vocês, eu me emocionei bastante quando eu cheguei na história de Neemias. Porque Neemias ele viveu em um exílio. E Neemias, Deus fez ele prosperar no exílio. Ele foi tá? Neemias ele foi copeiro do rei Atarxerxes. Então o que acontece? Em um exílio, né? Mesmo vivendo ali, numa terra de costumes diferentes, Neemias ele cresceu sendo uma pessoa exemplar, a ponto de chegar a ser copeiro do rei. Primeira função bíblica que fala de Neemias, ele era copeiro do rei. Ou seja, o rei, né, tinha pessoas que estavam, cada assessor do rei tinha uma função. E uma das funções importantes, alguém pensa que a função de copeiro era uma função? Pelo contrário, a função de um copeiro era uma função muito importante. E Neemias, ele foi o copeiro do rei. Quando o rei queria tomar qualquer bebida, principalmente o vinho, Neemias, ele era o chefe da copa. Ele tinha o dever de oferecer o melhor vinho para o rei. Em primeiro lugar, ele tinha a função de oferecer o melhor vinho para o rei. Em segundo lugar, ele tinha a responsabilidade de experimentar. Olha que coisa profunda. Neemias tinha a responsabilidade de experimentar o vinho por dois motivos. Primeiro, se o vinho era bom, estava bom para o rei. E segundo, se o vinho não estava envenenado. Olha a responsabilidade de Neemias. Experimentar o vinho para ver se o vinho não estava envenenado. Ou seja, ele experimentava e dizia, não, não tem veneno e é o melhor vinho. Vou levar ao rei. E segundo a história, Neemias também era um tipo de conselheiro do rei. Olha a confiança que o rei tinha em Neemias. Neemias, ele era da convivência do rei. E um certo dia, olha que coisa impressionante aqui. Um certo dia, Neemias, ele vai à presença do rei. Glória! Ele vai à presença do rei. Seja bem-vindo, pastor Wellington, nosso presidente. Seja bem-vindo, tio Roseno também, que está assistindo. Neemias, ele vai à presença do rei e ele vai levar o vinho para o rei. Quando ele vai levar o vinho para o rei, olha a convivência. A convivência faz você conhecer as pessoas. O rei via Neemias todos os dias. E um certo dia chega Neemias, né, com cálice para entregar a bebida ao rei. E o rei observa que Neemias está triste. O rei olha para Neemias e fala bem assim, Neemias, por que você está triste? Por que está desfalecido o teu coração? Por que você está cabisbaixo? Quando você vem à minha presença, Neemias, né, trazer o vinho para que eu possa tomar, você vem alegre, você vem com um sorriso no rosto. E hoje, Neemias, observo que você está triste. Aí Neemias abre a boca e fala, ó meu rei, estou triste, porque fiquei sabendo que a minha cidade, Jerusalém, Labarakamanávia, glória, é muito forte,
Rei, a minha terra, a minha cidade, Jerusalém, está desolada. Os muros estão desolados. A minha cidade está destruída. Por isso que eu estou triste dessa maneira. Pastor Joelson Torres, do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, povo lindo do Rio, povo carioca abençoado. Pastor Joelson colocou aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo pastor André, que Deus abençoe a sua vida, forte abraço, estamos aqui do Rio de Janeiro te ouvindo. Muito obrigado, pastor. Um abraço aí à sua casa, à sua família, à sua esposa, mulher de Deus, né? E breve estaremos juntos, né? Em nome de Jesus. Um abraço, sucesso do ministério. Então, Neemias chega para o rei e fala: eu estou triste porque a minha cidade está desolada. E o rei chega para Neemias, olha que revelação. Vou tomar até uma água para passar essa revelação aqui para vocês. Olha que revelação. Olha que revelação, pastor Wellington. Olha que revelação, presbítero Ederson. Olha que revelação, pastor Joelson. Neemias, está grande. Neemias era copeiro do rei. Muitas das vezes, recebam obreiros agora, muitas das vezes você será testado na sua confiança para que você possa galgar algo maior na sua chamada e no seu ministério. Pegou a revelação? O seu pastor, o seu líder, vai testar a sua confiança, olha, para você galgar algo maior. Observe, todos os dias o rei observava Neemias. Todos os dias. E Neemias ali sempre fiel ao rei. Pastor Eugênio também da Nascença, Deus abençoe. Um abraço, pastor Eugênio, fazendo um ótimo trabalho na Fogo para as Nações ali na Nascença. Deus abençoe toda a sua família. Mas presta atenção aqui na revelação aqui, ó. Todos os dias Neemias era testado na confiança em servir o vinho ao rei. Quando Neemias andava quando Neemias fala para o rei: rei, estou triste porque a minha cidade está destruída, está desolada. Aí o rei chega para Neemias e fala bem assim: Neemias, o que é que você quer? Olha o que é que o rei fala. Neemias, o que é que você quer? E Neemias fala: rei, me dá oportunidade. Rei, me dá oportunidade para que eu possa ver como está a minha cidade. Eu quero ver como está a minha cidade, a situação do povo, como estão os muros da minha cidade. Sabe o que é que Deus fez? Recebe esse mistério aí forte. Neemias, ele voltou a Jerusalém. E de copeiro, que não é um cargo pequeno não, tá? De copeiro, que se via o cálice ao rei. Sabe o que é que o rei fala para ele? Neemias, volte, vá à sua cidade que está desolada. Mas você, Neemias, não vai ser copeiro. Neemias, você não vai ser copeiro em Jerusalém. Aqui para mim você é copeiro. Mas lá em Jerusalém você não vai ser copeiro. Lá em Jerusalém você vai ser governador. Então pega essa revelação aqui. Você está sendo testado para galgar algo maior de Deus para a sua vida. Hoje você pode estar no estado de copeiro, mas amanhã Deus pode te colocar no estado de governador. Pegou esse mistério aqui? Labarakamanávia. Você pode estar numa situação de copeiro, mas Deus está te preparando para ser governador.
a história diz, e a Bíblia diz, em Neemias capítulo 5, versículo 14, que Neemias, a história diz que Neemias foi governador, Neemias foi governador em Jerusalém durante 12 anos. Ele foi governador. Escreva aí profeticamente, porque estamos aqui inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Coloque aí, glória a Deus. Deus está me preparando para viver algo maior no meu ministério. Coloque aí, por favor. Deus está me preparando para viver algo maior no meu ministério. Pode escrever aí com fé. Deus está me preparando para viver algo maior no meu ministério. Ou seja, Neemias saiu de governador ou de copeiro para ser governador. Então, ou seja, queridos, é da vontade de Deus que homens de Deus estejam no governo. É da vontade de Deus que homens de Deus estejam governando, tá? E o terceiro exemplo aqui, para a gente já para a parte final da nossa aula. Glória! Evangelista Sônia já colocou aqui, Deus está me preparando para viver algo maior no meu ministério. Profundo, né? Profundo, de copeiro para governador. Isso é algo muito profundo. De copeiro para governador. De servidor de cálice de rei. Para governar uma nação durante 12 anos. Isso é algo muito profundo. Recebe. Você pode estar na situação de copeiro hoje, mas Deus está preparando algo grande para você gerir, para você governar. Isso é algo... Andai. Glória. E o terceiro exemplo é Daniel. O governador que é um exemplo para todos. O governador. Aí eu vou entrar em algo polêmico com vocês. É uma aula teológica, né, baseado, né, na questão política, como eu falei desde o início. Daniel, tá, glória. Daniel, capítulo 2, versículo 48. Estou te dando as referências. Daniel, que exemplo de governador era Daniel? Tá. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, tá? Significa o nome Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. E realmente, Deus foi o juiz na vida de Daniel, foi o justificador, algo muito grande na vida de Daniel. Não há corrupção no governo de Daniel. E Daniel foi governador onde, queridos? Daniel foi governador nas regiões babilônicas. Daniel foi governador nas regiões de terras pagãs. Daniel foi governador nas terras de reis terríveis, de reis horrendos, né, de homens maus. Tinham políticos maus na época de Daniel, vou te provar. Tinham políticos tão maus na época de Daniel que armaram contra ele lá em Daniel capítulo 6. Os políticos pegaram e armaram contra Daniel, ali foi uma jogada para querer tentar tirar alguém honesto, que era Daniel. O rei confiava em Daniel, porque o rei sabia da seriedade. Fizeram uma armação contra Daniel, né? E houve aquela situação da cova dos leões, que os irmãos sabem, Daniel foi lançado na cova e ali foi tudo armação contra Daniel. Por quê? Não havia corrupção na gestão de Daniel, nos governos de Daniel, nas lideranças de Daniel. Não havia corrupção. É algo muito fantástico, né? Desde quando Daniel veio né, morar, né, ali aos cuidados do rei, porque o rei estava treinando, né, pessoas para que pudessem o servir. E desde a sua juventude, Daniel ele não se misturou com as iguarias, né,
com os alimentos pagãos que eram oferecidos. Todo mundo sabe aqui da história. Então Daniel cresceu em um governo coerente, em um governo honesto. Daniel foi um exemplo por onde ele passou. Vamos lá. Pega esse negócio forte aí agora. Quem quiser discordar, pode discordar. Você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas, entretanto, que você respeite a minha colocação. Mas eu vou te dar um esclarecimento bíblico aqui, tá? É uma aula teológica baseado, né, na importância do cristão na política. Para quem está chegando agora, a aula de hoje é esta: a importância do cristão na política. Desde o início eu vou explicando o que significa política no sentido teológico e bíblico. Tá. Antes eu discordava, porque minha mente ainda não tinha sido aberta para entender coisas maiores. Antes, quando alguém falava bem assim: há um pastor se candidatou a vereador. Um pastor se candidatou para prefeito. Há um pastor se candidatou a governador. Há um pastor se candidatou a presidente. Eu pulava para trás. Confesso a vocês. Não estou aqui para esconder para ninguém. Eu pulava para trás. Eu achava isso um escândalo. Eu achava isso um escândalo, pessoal. Confesso para vocês. Eu achava isso um escândalo. Mas com o passar do tempo, o próprio Espírito foi abrindo o meu entendimento, tá? O Espírito foi abrindo o meu entendimento. E também através dos estudos, estudando bastante sobre isso, estudando de Gênesis, Apocalipse, pegando todo o contexto teológico, contexto bíblico, o Espírito Santo fez um up na minha mente. E fala bem assim, preste atenção. Onde diz na Bíblia, gente, onde diz na Bíblia que um pastor não pode se candidatar a um cargo público? Onde é que diz na Bíblia que um pastor não pode se candidatar a um cargo público? A ser um gestor público? Quem disse na Bíblia que um pastor não pode ser um candidato a vereador, um candidato a prefeito, um candidato a governador, um candidato a presidente? Onde é que está na Bíblia isso? Não existe. Não há na Bíblia isso dizendo que um pastor não pode ser um governante. Não está na Bíblia expresso isso. Pelo contrário, está expresso, tá? De forma expressa e também de forma implícita. Vou te provar agora. Daniel, ele foi governador, não foi? Mas vou te esclarecer para você entender aqui. Preste bem atenção que é algo muito profundo. Preste bem atenção. Daniel era o que, gente? Daniel, ele era da linhagem real. E Daniel também era o quê? Profeta, não é? Daniel era profeta, sim ou não, queridos? Daniel era profeta, sim ou não? Profeta Daniel, o homem cheio de Deus do Espírito, o homem sábio, né? Cheio das revelações e dos sonhos. Pera aí. Daniel, ele foi profeta. Opa, então já abre brecha. Pera aí. Como é que um profeta pode ser político? Opa, vamos lá, tá na Bíblia. Agora sim, tá na Bíblia. Daniel foi profeta e Daniel foi governador. Então, como é que eu posso dizer que um pastor não pode ser um vereador, um prefeito, um governador, um presidente? Pegou agora? Daniel era profeta. Mas Daniel também foi um gestor político. Ele foi profeta, homem de Deus e governador. Já esclareci e repito, o problema não é a questão de ser um gestor público, de se candidatar a um cargo público. O problema é este é o maior problema, é entrar e se corromper. Falei no meio da aula e repito, o problema não é se candidatar a um cargo público e ganhar, mas o problema é quando entrar, se envolver nas corrupções, é isso, tá? Então, ou seja, Daniel,
tá? Neemias, homem de Deus também, profeta Neemias, né? Foi profeta, mas foi governador, tá? Vamos lá. Um homem na Bíblia também, para abrir um parêntese aqui, na época, tá? Para só esclarecer que um pastor pode ser vereador, que um pastor pode ser prefeito, que um pastor pode ser governador, que um pastor pode ser deputado estadual, que um pastor pode ser deputado federal, que um pastor pode ser presidente. Tá, vamos lá pegar a base bíblica. Abrindo a exceção desses três aqui que eu falei, tá? Houve um homem que foi sacerdote, né? Que foi sacerdote, que trazendo para os dias de hoje é pastor, que foi governante também, que liderava o povo, que guiava o povo. Ele foi, porque na época não tinha reis em Israel, era na época dos juízes, e os irmãos sabem, os irmãos são bons de Bíblia, quem está me assistindo sabe, são bons de Bíblia. Os juízes na época que governava, o povo entrava e saía, as respostas dos juízes. Os juízes geriam as cidades, o povo julgava o povo, tá? Então, Samuel, queridos. Então por que eu vou discordar que um pastor pode ser presidente? Né? O que acontece, Samuel, vamos lá, para esclarecer a mente dos irmãos aqui mais, Samuel, ele foi Samuel, ele foi sacerdote, juiz e profeta, tá? Samuel, ele foi o quê, querido? Sacerdote, que trazendo por dias de hoje é o pastor, tá? Ele foi juiz, que era o governante, que julgava o povo, tá? Porque não tinha reis ainda em Israel na época. Depois veio Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Samuel foi profeta. Então, como é que eu posso dizer que um pastor não pode ser presidente? Que um pastor não pode ser deputado estadual, federal? Ou pleitear um cargo público? Tá esclarecido, gente? Alguma dúvida em relação a isso aí? O problema é a questão daquilo que a evangelista Sônia colocou agora. Quando o homem de Deus afasta as raízes cristãs, ele se corrompe. Parabéns, evangelista Sônia. Ótima resposta. Ou seja, vamos orar para que Deus levante Josés. Continuar orando. Vamos continuar orando para que Deus levante Neemias. Vamos continuar orando para que Deus levante Daniéis. E outros mais que foram governantes e mesmo em meio à corrupção, mas conseguiram ser sérios, tá? Uma coisa aqui que eu quero esclarecer que o presbítero Ederson falou bem assim aqui, lembrando de José, que foi governador, se não primeiro. Presbítero Ederson, eu acho que o senhor não tinha entrado no início, vou esclarecer para o senhor. O primeiro governador na terra não foi cristão, que era adorador do Senhor, que servia a Deus, né? O primeiro governador na terra que serviu a Deus foi Adão. Porque eu ensinei no início que Deus é político. E eu expliquei a raiz da palavra política para poder entender por que Deus é político. Então o que acontece? O primeiro governador, gente, o primeiro político, tá? O primeiro político instituído por Deus na terra foi Adão. Tá lá em Gênesis, tá? Foi o que ele disse para Adão? Adão, criei tudo, fiz tudo. Adão, agora você o quê? Domine, governe, administre. O primeiro político instituído por Deus na terra chama-se Adão. E a Bíblia diz que Adão colocou o nome nos animais e assim sucessivamente. Ok? Tá lá em Gênesis. É só você estudar que você entende melhor. Ok?
presbítero Ederson. Então, gente, agora há um detalhe muito impressionante aqui. Qual é o cuidado que se deve ter? Qual é o cuidado que se deve ter? O pastor, o homem de Deus, o cristão, ele tem que ter muito discernimento com o Espírito em relação a isso. Tipo, eu tenho que ter convicção, só um exemplo, tá, gente? Eu tenho que ter convicção. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, eu vou me candidatar a vereador de uma cidade. Ou daqui a 4 anos a um deputado estadual ou federal, assim vai, sucessivamente. Ok. Eu que tenho que ter convicção, é eu que tenho que ter convicção que Deus não me quer lá e que Deus só quer que eu desenvolva o sacerdócio. É eu que tenho que ter essa convicção. Entendeu? Não é alguém falar ou influenciado por pessoas. É eu que tenho que ter convicção. Tipo, eu vou me candidatar. Aí Deus fala comigo, não, eu quero você só por sacerdócio. Então eu tenho que ouvir e eu tenho que obedecer a Deus e dizer, não, Deus só me quer só no sacerdócio. É isso. Tem que ter discernimento disso. E se caso Deus falar bem assim, não, filho, vá porque eu tenho um projeto contigo lá. Eu vou te dar sabedoria para você pastorear, para você ser pastor e para você ser vereador. Honesto, não se corromper, você ser um deputado estadual, federal, não se corromper. Eu tenho esse propósito com você e eu vou te honrar. Então é você que tem que ter convicção daquilo que Deus vai falar com você ou não. Tem pessoas que a gente ouviu falar que queriam, né, se candidatar a um pleito, a um cargo, né? E Deus falou, não quero que você vá. E aquela pessoa obedeceu. Já teve outros que Deus falou, não vá porque eu tenho um propósito contigo. E, né, ganharam, né, e estão no pleito. Então é a pessoa que tem que ter convicção. A evangelista Sônia colocou aqui, Daniel preservou suas origens e usou de sabedoria no meio do povo pagão, usou discernimento. Perfeitamente, está aqui. Se Deus tem um projeto, um propósito, Deus vai lhe dar sabedoria e vai lhe dar discernimento para poder, mesmo no meio, né, da corrupção, não se sujar. Agora, o que tem acontecido? Muitos têm entrado por caminhos errados. Mas isso não é o mérito que eu quero entrar esta noite. Eu só quero trazer um esclarecimento para nós, né, aqui na aula, para que a gente possa ter um entendimento melhor, né, do que significa política no contexto bíblico e no contexto teológico. Ok? É isso que eu quero dizer para vocês. E para finalizar a aula, eu quero que você anote uma observação aqui impressionante. Essa é a melhor, bíblica, profunda, né? Eu iniciei a aula dizendo que Deus é político, né? E quero encerrar a aula dizendo assim, tá? Jesus, tá na Bíblia, tá? É Bíblia que eu vou dizer para vocês. Jesus será o único político perfeito. O governo de Jesus será perfeito. Vou repetir. Jesus será o único político perfeito. O governo de Jesus será perfeito. Olha, Jesus será o único político perfeito. O governo de Jesus será perfeito. Tá vendo? Deus é político e Jesus é político.
Mas só que é uma grande diferença. Os homens são falhos, mas só que o governo de Deus é perfeito. E o governo de Jesus é perfeito. Eu coloquei Jesus será o único político perfeito aqui na leitura. Por quê? Porque aqui é uma frase escatológica, né? Aqui nós pegamos um pouco de escatologia e o pastor Wellington ensinou sobre isso aqui na aula de escatologia. Jesus será o único político perfeito. Me esclarece aí, pastor André. Isso, pastor Wellington botou aqui, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus será o único político perfeito, né? Sede do governo em Jerusalém, né? A sede do governo será em Jerusalém, no milênio. Esse governo perfeito dar-se-á. Vamos um pouquinho de escatologia para entrar aqui. Esse governo perfeito dar-se-á no milênio após tribulação e grande tribulação, quando Jesus vem e implanta, né, o seu governo milenial, né, no milênio, que é o governo perfeito, que não vai haver corrupção, que não vai haver roubalheira, que não vai haver desvio de verba. Glória! Porque Jesus, ele é perfeito, e a igreja, né, que vai governar juntamente com ele no milênio, é igreja perfeita, uma igreja que não se corrompe. E a própria Bíblia diz que nós, é fantástico, a Bíblia é muito profunda, que nós regeremos as nações. Regeremos, ou seja, vamos administrar, vamos governar, vamos juntamente governar com Cristo. Nós iremos, o sacerdócio real, os governantes reais, né? Vai ser um governo perfeito. Um exemplo aqui, né? O centro em Jerusalém, o centro do governo em Jerusalém, Jesus, né, ali, e nós, vamos colocar aqui um exemplo, e nós, como os presidentes, né, das nações, né, os governantes dos estados, os prefeitos, né, das cidades, e assim vai, cada um de acordo a recompensa, cada um segundo as suas obras. Isso é muito forte. Aí pronto, vai ser assim. Vai ter uma verba de um exemplo, os irmãos entender melhor. Por exemplo, lá eu vou mandar uma verba de 50 milhões lá para o estado que o André está governando. E os 50 milhões vai chegar na minha mão. E ali eu vou gerir de forma correta. Deu para entender? Não é igual nos dias de hoje, infelizmente. Glória a Deus, não é igual nos dias de hoje. Que vai uma verba de 50 milhões para a saúde, né? 50 milhões para a saúde de um estado e infelizmente não chega R$1 para onde é para chegar, entendeu? Então, queridos, Jesus será o único político perfeito. O governo de Jesus será perfeito. Então, tá aqui o pastor Wellington falando, milênio, reinado pleno, isso perfeitamente, o governo com a sua plenitude, um governo com a sua totalidade, né? Seremos reis e sacerdotes, perfeito, ou seja, reis que irão governar de forma coerente, sacerdotes que irão gerir de forma coerente, né? De forma honesta, conduzir a política do local e da cidade. Então, gente, só para concluir aqui, espero que eu tenha, né, esclarecido a mente de muitos irmãos que estão nos assistindo. Eu peço a você que curta, compartilhe e nós cremos, né, que coisas novas virão, que homens sérios serão levantados para fazer uma política coerente e uma política séria, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, direcionados por Deus para estar conforme a vontade do Senhor. E todos serão
abençoados. Queridos, que Deus vos abençoe de uma forma linda, de uma forma poderosa. Se você tiver alguma dúvida, manda um mensagem particular ou no WhatsApp mesmo. Mas nós cremos, né, em mudanças. Então, esta foi a primeira aula, tá, da importância do cristão na política, certo? E outra coisa, eu não posso deixar de esclarecer para os irmãos aqui. Deus pode levantar você para influenciar, que é um tópico que eu não poderei esquecer. Deus pode levantar você para influenciar no governo, tá? Da sua cidade, do seu bairro, tá? Do seu estado, sem você precisar, né, se filiar a algum partido político, alguma coisa assim. Vou te explicar. Porque na administração pública existe as suas leis, na administração pública existe as suas regras, o direito administrativo existe as suas regras. Então o governo, a administração pública, ela é ampla. Então, por exemplo, eu não preciso, tipo, um exemplo, eu não preciso me candidatar a vereador ou a governador para poder influenciar ou fazer parte do governo da minha cidade. Por exemplo, porque um governador, né, que ganhar, né, para o governo, ele pode chegar assim para mim, um exemplo, né? Sabe que eu sou uma pessoa coerente, uma pessoa honesta, tá, que trabalho sério. O governador, ele pode chegar bem assim para mim e falar bem assim: ô pastor, eu sei que o senhor é uma pessoa séria, tá? E eu quero nomear, porque o governador pode fazer isso, a administração pública, a lei da liberdade é ao governador, a prefeitos, ao presidente fazer isso, está na lei. O governador pode chegar assim para mim e dizer bem assim: pastor, quero conversar com o senhor. O senhor é uma pessoa que faz um trabalho lindo na cidade, de ação social, com pessoas carentes, né, pessoas de baixa renda. Então eu quero conversar com o senhor, pastor. Eu vou criar a Secretaria de Ação Social, tá, aqui no estado. E vou nomear o senhor como secretário estadual da assistência social. Então, você não precisou se candidatar, né, a nada, entendeu? E o governador, por ver Deus na sua vida, nomeia você a secretário, né, da assistência social do estado. E ali você vai ficar responsável, como você conhece, né, as comunidades, né, de baixa renda, você vai ficar responsável, né, pela assistência social, né, ali do estado, naquele estado, fazer convênio com as prefeituras, né, fazer levantamento, né, da situação das pessoas carentes. Então, Deus pode te levantar, né, para influenciar na sua cidade, no seu estado, sem precisar você se candidatar a nada. Mas haverá outros que o próprio Deus vai permitir que venha se candidatar. Entendeu? É esse tema que eu queria abordar também, né, esta noite. Então, ou seja, queridos, mente aberta para viver tempos novos, tempos de crescimento, porque é da vontade de Deus que nas cadeiras onde Deus quer nos colocar. Irmã Sônia colocou assim: sejamos políticos, gestores, influenciadores no nosso meio, na nossa comunidade, por onde Deus nos conduzir. Muito bem, né? Tá aqui a evangelista Sônia, que é professora, né? Professora de matemática, né? Matemática é uma matéria que não é brincadeira. Então, tá aqui, botar aqui um exemplo. Evangelista Sônia, ela é professora, é da área da educação. Então,
um governador, por exemplo, ou um prefeito, como poderia conhecer ela, e é da área da educação, a lei da liberdade é isso, o prefeito chegava para ela, olha, irmã Sônia, a senhora faz um trabalho lindo, eu sei que a senhora faz um trabalho lindo de missões, né, um trabalho lindo social, gosta de visitar as pessoas. Então eu sou prefeito da cidade, né, e eu vou nomear a senhora, né, eu vou nomear a senhora numa área educacional, no setor de educação, num projeto gestor de educação para crianças carentes. Pronto, ia lá, nomeava e ali. Então, ou seja, queridos, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que venha influenciar no meio onde você está. Então, ali, uma mulher de Deus que seria nomeada para a área da educação e uma verba ia ser liberada para a irmã Sônia, entendeu? Um exemplo, olha aqui, Sônia, está aqui a verba para ser investida para as crianças carentes na área da educação. A senhora vai ficar responsável por essa parte. Gerir a parte da educação, né, das crianças carentes, dos bairros carentes. E ali aquela verba ia chegar na mão da irmã Sônia e teríamos certeza que, sem tirar R$ 1, a irmã Sônia ia investir de forma correta aquela verba que iria para a mão dela como gestora na área da educação. Então é isso. Deus quer levantar pessoas sérias. Porque, como diz a palavra, se o justo governa, o povo prospera. Tá? Se o justo governa, o povo prospera. Se o corrupto governa, o povo sofre. Está na palavra. Então, vamos deixar ser usados por Deus, né, para sermos influenciadores do meio em que vivemos. Então, queridos, que Deus vos abençoe de uma forma poderosa. E eu quero, hoje é sábado, né, dar alguns avisos importantes aqui aos irmãos. Amanhã às 15 horas, live com o nosso pastor Wellington, tá? Às 15 horas, live com o nosso pastor Wellington. E segunda-feira, quero avisar aqui aos irmãos, por isso que eu estou dando hoje, né? Segunda-feira não haverá, só essa segunda-feira, próxima segunda, não haverá a escola teológica, porque eu tenho um compromisso à noite, já tinha firmado esse compromisso à noite há quase um mês, então segunda-feira não haverá escola teológica, mas na próxima segunda-feira haverá a escola teológica e será algo muito impressionante. Eu acho que daqui a 15 dias, só vou confirmar, daqui a 15 dias será a importância do cristão na política, parte 2, porque teremos pleitos importantes no mês de novembro. Então será a participação do cristão na política, parte 2. E eu irei convidar dois amigos meus, dois amigos que eu conheço há anos, pessoas honestas, tá? Pessoas honestas. Iremos dialogar com base bíblica, ok? Duas pessoas honestas que serão candidatos a vereadores. Um é pastor, muito honesto, sério, né, aposentado do Exército Brasileiro, trabalhou na missão do Haiti, na ONU, e outro é um missionário. Dois são candidatos, né, de duas cidades diferentes, e nós iremos dialogar de forma teológica a importância do cristão na política e um tempo novo que está chegando. Deus vai fazer coisas novas. Então, daqui a 15 dias, a importância do cristão na política com a participação de dois candidatos a vereadores. Um pastor que vai ser vereador, em nome de Jesus eu creio que Deus vai eleger ele, e um missionário também que será um vereador. E vai ser bênção. A irmã Sônia está falando aqui, no meu estágio de missões em Mambaí, olha a irmã Sônia é bênção, viu? No meu estágio de missões em Mambaí, fui convidada para orientar os irmãos das fazendas sobre benefícios previdenciários. Olha, tá vendo aí como Deus é grande? A evangelista Sônia foi convidada para orientar os irmãos das fazendas sobre benefícios previdenciários, ou seja,
uma pessoa, uma mulher de Deus. A irmã Sônia é muito ligada, ela entendeu a aula de hoje. E eu creio também que todos aqui entenderam a transmissão da aula de hoje. Aí, tá vendo? Uma missionária, mulher de Deus, que não é corrupta, que é uma mulher séria, orientando os irmãos das fazendas sobre os benefícios da previdência. Tá vendo aí? Aí eu te faço a pergunta: o que é que Deus quer? Deus quer uma mulher dessa séria, né? Gerindo, sendo influenciadora na sociedade, ou Deus quer um corrupto? Termine a aula de hoje pensando: peraí, Deus quer quem para governar? O justo ou o ímpio? Deus quer quem? Um deputado pastor, crente, sério, que venha fazer as coisas certas, ou um deputado fraudulento, né? Que rouba o povo? Deus quer um governador crente, né? Que rejeita as propostas de Satanás, ou Deus quer governador corrupto que tem uma parcela de culpa por muita gente estar morrendo agora, né? Governador que vai ser expulso do governo, né? Impedido, né? Na realidade, vai ser impedido de governar porque foi descoberto desvio, né? De verba de compra de respiradores, né? Para as pessoas do Covid, né? Foi destinado verba para comprar respirador, para investir na saúde, e vereadores, né, com secretários corruptos, né, desviaram dinheiro e verba que iriam salvar muita gente. Parou para pensar? E se fosse um governador homem de Deus? Pare para pensar agora. E se fosse um governador homem de Deus, com secretários homens de Deus, será se muitas pessoas não estariam em nosso meio agora, vivos? Você parou para pensar qual é a finalidade desta aula essa noite? Será que muitas pessoas que morreram não foi negligência por causa da corrupção, do desvio do dinheiro, da verba, né? Verbas que chegaram em municípios que era para comprar remédios para distribuir o povo de graça, e prefeitos desviaram esse dinheiro. E pessoas morreram nos municípios porque não tinha um remédio para tomar. Parou para pensar? Então quero encerrar esta aula desta noite dizendo que a cadeira dos governos foi preparada para os homens de Deus. E eu creio que um tempo de mudança está chegando e não vai demorar muito. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e amanhã às 15 horas, live com o nosso pastor Wellington. E daqui a 15 dias, né? Escola Teológica, tendo por tema a importância do cristão na política, com a participação de 2 candidatos, amigos meus, que serão vereadores, em nome de Jesus. Deus vai colocar eles lá nessas cidades para poder influenciar da forma correta. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço aos irmãos.